da Jurra da Santa Maria, do bairro Jardim Petrolar. Brincando, dominando a rima, chegando na fita, MC Osmar. Nas ruas da vida ela é má, não brinca, ela corre aflita. Nos becos escuros do gueto, nas ruas do centro de Alagoinhas, pros ricos da patifaria. Boa noite, meu povo do Território 18. Aqui, eu tava morrendo de angústia para estrear o Colé de Merma. Eu vou ter que pedir desculpa a todos vocês, né, que esperaram a nossa estreia semana passada. Nós tivemos problemas técnicos, não deu, mas hoje a gente estreia, muito bem estreado, né, com o ilustre Ronaldo Alencar. Hoje nós vamos falar de um tema que é, né, um tabu na sociedade, suicídio e depressão. A gente vai falar isso no geral, mas mais específico em nossa região, em Rio Real, em Esplanada. O Ronaldo Alencar é hoje o atual diretor do CAPES Esplanada. Então ele está aqui para fazer o nosso programa de estreia. Muito bem. Eu quero começar indicando leitura, gente. Escritor da nossa região, Luiz Eudes, Cangalha do Vento. Luiz Eudes tem mais lançamentos, tá? Mas hoje eu vou indicar esse daqui, Cangalha do Vento. É um romance sertanista que conta a história, né, de gerações da mesma família na região de Sátiro Dias. Então, um abraço para Luiz Eudes. Por favor, viu, gente? Cangalha do Vento. Aos escritores da região, mandem o material, seja poetas, romancistas, cronistas, manda o material que a gente faz questão de divulgar aqui no Colé de Merma. E encantando aqui o nosso estúdio, nosso mega estúdio, as artes de Oswaldo Bola. Atenção, artistas plásticos também querendo, é só enviar as menores telas que vocês têm, que como o nosso estúdio é muito grande, tem que ser tela pequena, tá, gente? Nós temos a nossa honrosa e luxuosa companhia, né, do nosso diretor Nando Zambia. Hoje nós estamos com o Ronaldo Alencar. Ronaldo, boa noite. Boa noite, Wagner. Tudo bem? Tudo em paz. Que bom. Ronaldo, para você ficar mais à vontade, nós temos um serviço de mesa aqui com a nossa produção. Você escolhe pelo número aí no nosso cardápio. Eu vou ficar com o número 3. Pronto. Atenção, produção, número 3 para ele, número 12 para mim. Ronaldo, enquanto a gente vai sendo servido, eu disse aqui na minha abertura de que é um assunto tabu em nossa sociedade, suicídio e depressão. Você concorda? Ainda é um assunto tabu? Concordo, sim, Wagner. Infelizmente, né, ainda é um assunto tabu, tendo em vista que é uma questão de saúde pública, né? É um agravante o ser humano ainda pensar sobre suicídio e achar, né, que não necessita de um cuidado, muitas das vezes, né, não buscar esse cuidado por preconceito, né, e muitas vezes, mais ainda do que o preconceito da própria pessoa que pensa em suicídio, o preconceito da própria família, né? Então ainda é sim um tabu. Que pena, né? Mas as campanhas como Setembro Amarelo servem para isso, né? Para que a gente vá deixando essa realidade, né? Vai transformando essa realidade, né? Ô, Ronaldo, você é hoje o diretor do CAPES em Esplanada. Até quando você fica como diretor do CAPES? Olha, o diretor do CAPES geralmente fica por média de 4 anos, né? Podendo haver uma substituição, caso necessário, a qualquer momento, né? A gente recebe uma nomeação, né, por parte de uma gestão para representar aquela pasta durante um período de gestão, podendo ser renovado por mais 4 anos ou até, se couber um caso de uma substituição antes disso, né, por qualquer motivo que seja, também pode ser trocado o cargo por outra pessoa mais adequada. E você está lá há quanto tempo já? Eu estou do início do ano passado no CAPES de Esplanada, né, desenvolvendo esse trabalho aí 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Legal. Me diga uma coisa, você é de Esplanada ou não? Não, eu sou de Aracaju, eu venho de Sergipe e, inclusive, tive passagem pelo CAPES de Aracaju, né, o Davi Capistrano, tive uma experiência lá por volta de 1 ano no Davi Capistrano, é um CAPES que fica na orla de Aracaju, e me criei em Rio Real, Bahia, vizinho aqui, e também passei pelo CAPES de Rio Real, e aí tive uma estadia de 5 anos, né, como psicólogo do CAPES de Rio Real, e atualmente eu estou por aqui em Esplanada, né, tenho família aqui em Esplanada e tudo, e estou há 1 ano e 8 meses representando o CAPES de Esplanada. Então, então você estudou em Rio Real, né? Você se formou em Rio Real.
Exato. Então você já é um cidadão rio-realense. Tem o título não da Câmara, não? Ainda não. Eu acho que o pessoal de Rio Real pode me conceder esse título aí, porque tem mais de 20 anos que eu moro em Rio Real. Ah, que ótimo. Alô, Câmara de Rio Real, viu? Câmara de Vereadores. Eu sou de Rio Real, então praticamente nós somos conterrâneos. Né? Talvez até com um tempo muito próximo de escola, tá? Lá em Rio Real. Ô, Ronaldo, você, desde a sua época de escola em Rio Real, que você já pensava em fazer psicologia ou não? Olha, eu acredito, Wagner, que eu tinha já o dom da psicologia dentro de mim, pelo meu perfil de aluno e de ser humano, né? De curioso em relação ao ser humano, entender o comportamento do ser humano, mas eu não sabia o que era ainda, não estava definido o nome psicologia, Sim. né? Que veio se definir basicamente nos meus 26 anos. Uau. 25, para ser mais preciso, 26 eu entrei. Eu não sabia o que eu tinha, né, assim, qual era a minha especialidade. E era um questionamento, até familiar, principalmente do meu pai, um questionamento. O que você quer da vida? Meu pai dizia assim. E eu testei muita coisa. Você tem alguma graduação antes da de psicologia? Não. Ah. Eu testei muita coisa, eu terminei ensino médio e meu pai queria que eu fizesse medicina ou direito. E meu pai dizia, faz direito. Aí eu falei, não tem interesse. Aí ele, faz medicina, porque era o sonho do meu pai ser médico, né? E aí, por outros motivos, ele mudou o caminho. Obrigado. Aí eu falei, não, medicina não. Aí, então faz engenharia. E meu pai ia palpitando, dando as sugestões dele e eu não tinha interesse. Mas é porque eu não sabia o nome. Entendi. Ô, Ronaldo, o que é que você, se você tivesse que dizer algo da sua passagem em Rio Real, mais de 20 anos, algo assim que tenha sido muito marcante para você na sua formação, tanto como psicólogo como cidadão? Olha, Rio Real, eu aprendi muita coisa com a cidade, por ser uma cidade interior, uma cidade tranquila. Eu digo que eu aprendi muito a ter humildade morando em Rio Real e com os costumes da minha família, do meu pai, que eu sempre trago como referência. Tem coisas que eu trago até hoje. Eu gosto muito de roça, de campo, animais, eu crio animais e é meio que meu hobby, sabe? Eu crio cavalos e tudo. E eu aprendi muito isso em Rio Real, porque a gente vinha de uma cidade maior, de uma cultura diferente, e aí eu me aproximei do campo, me aproximei dessas peculiaridades, um trânsito mais tranquilo, uma cidade menor, as pessoas elas são mais afetivas, é como se fosse uma tribo de índio assim, mais próxima, a aldeia, todo mundo mais vizinhos, conhecidos, amigos, e eu levei isso e trago comigo para onde eu vou, e essa questão da afetividade, isso me ajudou muito até profissionalmente. Que bom. Eu não moro em Rio Real, já tem quase 20 anos, mas nunca transferi meu título. É uma desculpa para estar sempre lá. Meus pais ainda moram lá, minha parte de minha família, eu estou sempre lá. É realmente uma cidade muito agradável mesmo. Você estudou no estadual, lá do colégio, José Carvalho, Batista Carvalho, alguma coisa assim, né? Perfeitamente. Eu concluí ensino médio no estadual. Que bom. Abraço para toda a comunidade de Rio Real e do Colégio Estadual. A gente é o apelido do colégio, né? Ô, Exato. Ronaldo, sua formação, né? Você fez graduação em psicologia e você se especializa. Isso. Após a graduação de psicologia, eu me especializei primeiro em terapia breve e hipnoterapia. Eu fiz essa especialização com o núcleo de Maceió, né? O Instituto Ericksoniano, onde o meu professor, o João Facchinetti, e a doutora Facchinetti também, eles são psicólogos e médicos, e meu professor ele tem mestrado nessa área nos Estados Unidos, ele fez mestrado de hipnose e terapia breve nos Estados Unidos, e achei ele um cara super... um arcabouço de conhecimentos, Sim. um cara bem descolado. Você usa hipnose? Em alguns casos. Em tratamentos lá em Esplanada, no CAPS? Não no CAPS de Esplanada, porque no CAPS de Esplanada eu fico na função de administrar o CAPS, a parte mais administrativa, de gestor. Mas eu utilizo na clínica. Sim, você também trabalha na rede privada. Também na privada e também utilizava quando eu fiquei como psicólogo durante 5 anos no CAPS de Rio Real. Sim. Também utilizava em alguns casos. Legal.
Quer dizer, não sei se tem tantos psicólogos que trabalham com hipnoterapia, mas pelo menos para meu conhecimento, talvez não seja muito comum aqui na nossa região. Na nossa região, até onde eu sei, eu. Só. Porque assim, tem que buscar longe em Maceió. Eu conheço os mais próximos em Aracaju, tem alguns em Aracaju. Mas não utilizo somente isso porque eu tenho outra especialização. Além dessa abordagem, eu também tenho especialização em saúde mental e atenção psicossocial. E essa tem até muito mais a ver com a questão da direção de um CAPS, pela questão de ser saúde mental e atenção psicossocial, para trabalhar com toda a rede de atenção psicossocial. Certo. Isso me ajuda muito também a trabalhar clinicamente. Ok. Ronaldo, nós vamos... você já está confortável? Demais. A produção já te serviu? Joel. Tá bom? Tem que dar nota depois para a produção. Esse café tá então, ótimo. Gente, nós vamos para um intervalo rapidinho, tá, Ronaldo? Daqui a pouco nós voltamos com o segundo bloco. A gente vai tratar, né, aos poucos aqui mais diretamente sobre a questão da atenção psicossocial, saúde mental lá em Esplanada. Então, daqui a pouquinho, até já. Já retornamos, meu povo. Nós estamos aqui falando sobre depressão e suicídio no território 18, Esplanada e Rio Real, mais precisamente, com Ronaldo Alencar. Gente, eu quero ler aqui. Nós temos poucas, né? O primeiro episódio, nós temos pouca interação do público, mas a gente vai recebendo. Eu quero lembrar o WhatsApp do Colé de Merma para que todo mundo mande sua mensagem, mande sua foto. Vocês podem reclamar de rua, porque eu estou falando que vocês podem reclamar do serviço público de vocês, porque eu não estava esperando. Eu disse, manda pergunta. O pessoal mandou reclamação de rua. Jaqueline de Cardeal da Silva mandou até foto, vou mostrar aí para vocês. Na tela aí de vocês aparecendo a foto da praça lá de Cardeal da Silva. Muito obrigado, Jaqueline. E ela também está reclamando, não sei para quem reclamar, viu, Jaqueline? Acho que aí é deputado, tá? Não é prefeitura, não. Estrada de Cardeal da Silva para Entre Rios. Muito esburacada, aqui segundo Jaqueline. João Vitor, também de Rio Real, também reclamando, mesma reclamação, gente. E Estrada do Loreto para a cidade, também muito esburacada. Aí, meus deputados da região, plena eleição, né? Plena eleição. Poliana de Rio Real, abraço, Poliana, tá lá mandando aqui vários elogios aqui para Ronaldo, dizendo que é muito querido lá em Rio Real, que fez um ótimo trabalho. Muito obrigado aí por acompanhar a gente. Deixa-me ver. Não, vou ficar. O WhatsApp do programa 75-3183-1218. 3183-1218. Então vocês podem mandar lá todo tipo de interação que a gente vai colocando aqui no programa. Então, beleza. Então, voltando aqui para Ronaldo Alencar, falando sobre suicídio e depressão. Ronaldo, quando foi que você terminou sua faculdade e você começa profissionalmente a atuar como psicólogo? Eu iniciei assim que eu peguei o meu CRP, né? Questão de, acho que 2 meses depois, 3 meses. CRP é o registro do conselho. E o registro do conselho. E eu iniciei com um consultório em Aracaju, ali na Rua da Frente. E meu pai dizia assim, mas não está muito cedo não, você acabou de formar, você já vai... Mas eu já tinha iniciado também uma pós, pouco antes de eu me formar. Então, eu acredito que aí foram 3 meses... E foi bem sucedida, foi uma experiência maravilhosa em Aracaju. Você já começou nessa área de atenção psicossocial, de saúde mental? Eu iniciei primeiro pela terapia breve e hipnoterapia, por entender que naquele momento eu tinha uma necessidade de melhorar essa questão da terapia, ser uma terapia mais prática, que a gente consegue evoluir o paciente mais rápido. Por isso, terapia breve, ou seja, você vai conseguir alcançar resultados mais rápidos através de técnicas, né, pautadas na ciência e que já são comprovadas de que a gente consegue
por exemplo, trabalhar alguns traumas, alguns casos de depressão e ansiedade, de insônia, mais rápido com essa especialização. Então, comecei por aí e entendi com o passar da prática, do tempo, que eu tinha uma necessidade de me especializar mais na área de saúde mental e atenção psicossocial para alargar. Entendi. Ô, Ronaldo, na sua formação, assim, como psicólogo da área da psicologia, qual é a sua principal referência? Olha, Se você tivesse que elencar, não sei, talvez uma escola de pensamento, ou talvez um teórico, ou um profissional atuante. Olha, mais próximo de mim, como um profissional atuante, eu posso dizer a querida professora Major, né? Maria José, mas mais conhecida como Major, no campus da UNIT, ali na Farolândia. Todos, eu acredito que acredito não, sem medo de errar, o Uchoa, né? Um dos donos da UNIT, ele parabeniza pelo belíssimo trabalho. Foi quem me motivou bastante durante o curso. Toda a ternura dela, o jeito de passar, a prática dela, a história dela dentro da psicologia. E um pouco mais distante de mim, eu digo que quem me motivou bastante foi o Milton Erickson, né? Um psiquiatra, pai da terapia ericksoniana, a terapia breve. Me espelho muito na trajetória dele, na prática. Eu posso dizer esses dois. E não posso esquecer a minha professora, doutora Marlisete. Foi minha supervisora de estágio clínico e aprendi bastante e aprendo bastante com ela. E nessas 3 experiências, Aracaju, Rio Real e Esplanada, se você tivesse que relatar aqui para a gente o caso mais marcante até hoje da sua carreira. Teve um caso que foi muito interessante, eu nunca esqueço. Eu estava atendendo uma pessoa, né? E eu tinha presenteado, na verdade, foram 2 casos, por incrível que pareça, foi parecido, 2 casos bem parecidos, mas esse no CAPES de Aracaju. Tinha uma caneta personalizada que eu tinha ganhado de uma pessoa e esse paciente em comum, ele tinha uma certa afinidade comigo, ele me pediu. E ele era um cara que lia bastante, ele já tinha feito uns 3 cursos e tal, na faculdade, e ele escrevia, e era liberado para ele caneta para ele escrever no CAPES todo lá, todo lugar ele escrevia. Ele me pediu essa caneta, e aí eu cedi a caneta para ele, e um dia a gente brincando com um jogo de tabuleiro, e ele começou a perder. Nesse dia ele não estava muito bem, estava meio surtado, ele sacou a caneta que eu dei para ele, olhou assim nos meus olhos e disse: "Você quer que eu fure seu olho com essa caneta aqui agora?" Ai, Deus. Assim, bem perto do meu olho. Uhum. E aí, naquela hora, assim, me deu um estalo, foi o que me salvou. Eu disse assim: "Ora, fulano, mas por que você vai furar o meu olho aqui agora com a caneta que eu te dei de presente?" E aquilo afetou ele positivamente. Ele lacrimejou e disse assim: "Você é um cara legal." Oh, Deus. E guardou a caneta. E eu nunca esqueci isso. Leva pra vida, né? Leva pra vida. Que cara. Ai, ai. Ô, Ronaldo, como é que você... eu sei que na psicologia tem gente que pensa de uma forma, né? Tem gente que pensa mais para um lado, outros mais para outros. Se você tivesse que se definir como psicólogo, como é que você se definiria? Olha, eu costumo pensar que o psicólogo ele é como se fosse um pai. Eu até já ouvi isso e já ouvi de ser um irmão mais velho. Mas olha, você é como se fosse meu irmão mais velho. Você é como se fosse um pai. No sentido da palavra, do papel de cuidado, de proteção e de afeto. De um olhar afetuoso, de que quer cuidar, que quer que você fique bem, que quer evoluir aquele ser humano, que quer acolher, sabe? Então, eu acho que um psicólogo, ele parece, entre aspas, um pai. Tá. Você se filia a alguma escola de pensamento na psicologia aqui no Brasil? Algum movimento, alguma coisa assim? No momento, na Ericksoniana, Instituto Ericksoniano, né, de Maceió, que é vinculado ao Instituto Ericksoniano Americano, Estados Unidos. E tenho muito interesse ainda em ter uma outra escola que eu particularmente tenho um apreço, que é a freudiana, né? Sim. Eu sou pesquisador da psicanálise
gosto, já trabalhei com grupos de estudo nessa área e pretendo, um pouquinho mais à frente, me Sim. especializar também Se nessa tornar um abordagem. psicanalista. Perfeitamente. Ok. O Ronaldo, como você avalia o seu trabalho de psicólogo até os dias de hoje? Assim, não sei, você pode eu não diria para avaliar por nota, mas para fazer uma avaliação assim sucinta. Você acha que você tem sido, você acha que você tem sido ótimo? Você acha que você tem sido bom? Você acha que você tem atingido bastante pessoas? Como é que você avalia o seu trabalho? Wagner, eu avalio esse trabalho através de uma pergunta que a professora Célia me fez no primeiro dia de aula de comportamental e da resposta que eu dei a ela, que é o que eu tenho buscado me manter na linha da resposta que eu dei a ela o tempo todo. Ela perguntou qual era o sinônimo de sucesso e nós éramos 67 alunos. Sim. E todos responderam do seu jeito que era sucesso, mas a maioria atribuiu o sucesso a valor financeiro, obter, alcançar o financeiro profissionalmente. E eu acredito que eu fui o único aluno, eu fui o único aluno que deu essa resposta a ela e ela pediu para todo mundo parar. Eu falei que o sucesso para mim seria eu alcançar meu paciente, o bem-estar dele. Alguém chegar e trazer um filho e eu devolvê-lo recuperado. Não que eu venha a ter como psicólogo esse poder, mas o psicólogo é como se fosse uma ponte que a pessoa vai atravessar, ele vai auxiliar no processo. Então, eu tenho me esforçado o máximo, ainda não é o suficiente, eu reconheço, mas me esforçado ao máximo para ser esse profissional que estou cuidando das pessoas que me trazem, entendendo que ali é o amor de alguém. Sim. Né? Você tem noção de quantas famílias você já ajudou? Não dá para. É tanto que eu não conheço, assim, não lembro o nome de todos, mas Sim. eu lembro o rosto de todos. Uhum. Às vezes é engraçado, eu estou num comércio ou em algum lugar e alguém diz assim: doutor, tudo bem? Lembra de mim? Não sei o quê. Aí eu falo: lembro. Aí eu sou sincero, eu digo: ó, só não lembro do nome. Uhum. Aí, mas lembra mesmo? Aí eu falei: isso. Aí eu conto um pedacinho da história. Aí diz: tu lembra mesmo? Eu digo: lembro. Eu não lembro o nome. Uhum. Lá em Rio Real, esse tempo todo que você ficou lá atuando, atendendo, você acha que você, como é que eu posso dizer? Você acha que você impactou um número suficiente de famílias pela demanda do trabalho ou que ainda você acha que poderia ter alcançado mais gente, mas que não foi possível? Poderia ter alcançado mais gente. É. Apesar de, em Rio Real, eu ter trabalhado em 3 segmentos. Na área pública, no CAPES, durante 5 anos. Na área escolar, né, no Colégio Moranguinho, Colégio 100. Trabalhei lá. Por 2 anos, trabalhou lá? Trabalhei lá. Colégio fantástico. E na Clínica São Roque, durante 7 anos, ainda trabalho na Clínica São Roque. São setores diferentes, mas a gente não tem como alcançar devido à questão de carga horária e o nosso tempo é restrito. Um dia em um local, outro dia em outro dia em outro, e acaba que, por questão de agenda, sempre tem pessoas que precisa passar e a gente não dá conta da demanda. Acredito que a demanda é gigantesca. Eu sou um profissional só para muitos. Uhum. Atendi centenas, mas sei que não dei conta de atender todo mundo que me buscou por questão de agenda. Tá. Então, aqui já fica a questão da demanda para a rede pública, né? Ou seja, principalmente na rede pública. Tá bom. Ou seja, a rede pública ainda precisa crescer nesse sentido, né? Para poder atender essa demanda, né? Com certeza. Ronaldo, explica para a gente, para ficar assim muito claro para quem está assistindo a gente. Você é psicólogo e não psiquiatra. Qual é a diferença básica entre psiquiatria e psicologia? Pronto. Boa pergunta. Muita gente vai ter essa mesma dúvida. Olha, basicamente, o psicólogo é um profissional, né? É uma ciência e profissão que se debruça no comportamento humano, né? Vai entender, destrinchar a questão comportamental, as emoções, né? Trajetória humana, todo um estudo voltado para... O psicólogo vai tratar o quê? Que a pessoa venha superar
questões que levou a um quadro de depressão, que levou a um quadro de ansiedade, crises, psicoses, tais como esquizofrenia, bipolaridade, entre outros transtornos, são diversos. Mas, basicamente, o psicólogo faz o que a gente chama de psicoterapia, ou seja, ele vai acolher, né, através de uma escuta qualificada, vai orientar o cliente dele, inclusive passando estratégias de enfrentamento para lidar com a problemática, utilizando técnicas, né, técnicas de relaxamento, técnica para melhorar a qualidade de sono, técnicas para que a pessoa venha a aprender a lidar com futuros problemas, mas no sentido de um autoconhecimento. Sim, o psicólogo conduzirá, digamos assim, de certa forma, aquele sujeito ao próprio autoconhecimento, para que ele tenha um mapa de si mesmo. Já no caso do psiquiatra, né, é um médico, né, que se especializa na área de medicamentos psicotrópicos, ou seja, ele está apto a medicar, ele já não vai fazer a parte da leitura comportamental, emocional, não vai tratar diretamente dessa forma, mas é um profissional da área de medicina que faz uma especialização para medicar os sintomas. Então, assim, a gente fica mais com a parte mais, vamos dizer, do dia a dia da pessoa, da escuta e das estratégias, e ele vai ficar na parte de medicar a neuroquímica do cérebro. Entendi. Ou seja, se você não é médico, então você não prescreve nada, não passa nenhum medicamento, né? Perfeitamente. É vedado ao psicólogo passar medicamentos. Então, olha, isso é importante, gente. Então, assim, porque às vezes, se o psicólogo, né, caso vocês estejam sendo atendidos por algum psicólogo que venha indicar algum medicamento, gente, isso é muito importante. Então, por favor, procurar psiquiatra. Não é isso, Ronaldo? Perfeitamente. Caso um psicólogo esteja lidando com alguma situação de algum paciente e ele perceba, né, que extrapola o limite da psicologia, e nesse caso ele encaminha para o psiquiatra. Exato, com certeza. Boa parte dos psicólogos entendem de medicamentos, a depender da especialização um pouco mais. Eu, como estou no Centro de Atenção Psicossocial, entendo, mas ainda assim não pode passar. Então, o que eu posso fazer é uma orientação de que a pessoa precisa de um medicamento. Posso até dizer, eu tenho que usar aqui um antidepressivo, mas eu não vou apontar qual o tipo de medicamento, não vou ceder receita, porque não é da minha função. Uhum. Mas, assim, basta o psicólogo entender que existe um processo químico do cérebro, onde os hormônios eles podem, relacionados ao humor, alterar ou diminuir. Sim. E aí, se eles não estão em equilíbrio, se eles alteraram, alguns tipos de transtorno pode surgir. Se eles diminuírem, outros tipos de transtorno mental pode surgir. Então, o psicólogo vai entender, através dessa dinâmica, hoje tem até exames para comprovar qual hormônio que está alterado, que a pessoa precisa de um psiquiatra por uma questão de déficit hormonal. Entendi. Agora, já que você já esclareceu a diferença entre psicologia e psiquiatria, vamos então estabelecer a diferença entre saúde mental, uma pessoa mentalmente saudável, e uma pessoa com quadro depressivo, de depressão. Então, o que é saúde mental e o que é depressão? Olha, a saúde mental a gente pode definir por diversos ângulos. Eu vou tentar trazer aqui os pontos principais, né? Vamos dizer que é a capacidade de superar ou suportar e superar as incertezas. O ser humano tem diversas incertezas na vida, né? Através de problemas que vão surgindo, preocupações, medos, traumas. Então, aquele ser humano mais elástico, ou seja, que tem uma psique mais, né, que consegue lidar mais com frustrações, não é a pessoa que não chora ou é a pessoa que não fica com raiva ou com medo ou triste. Todo mundo passa pelas essas emoções. Isso é saúde mental, inclusive. Se eu choro, inclusive é saúde mental. Se eu estou triste, mas é também saúde mental eu fazer com que isso passe em minutos ou horas, né? A dificuldade é o terreno. O terreno pode definir a questão da perda da saúde mental quando a pessoa está numa constância dessas emoções negativas e ela não consegue se livrar delas. Por exemplo, eu vou passar agora um término de um relacionamento, digamos assim, e eu não suporto perder, né, a pessoa amada. E aí eu posso entrar numa frustração, e é normal, é uma perda. Digamos que seja um relacionamento de 10 anos. Então, tem toda uma construção.
Mas eu posso passar um período de luto, meio choroso, triste, sem querer sair. Isso é comum para o ser humano, afinal de contas é uma perda significativa. E está tudo bem, isso é saúde mental. Mas na medida em que o tempo vai passando e se eu não me recupero, eu não retomo minhas atividades corriqueiras, eu não consigo me sentir mais produtivo, eu não consigo mais me sentir belo, ao me olhar no espelho não me gosto, não me curto. E aí começo a perceber que minha alimentação está mudando, o meu estado de sono está mudando. Aí eu vou saindo daquela de saúde mental, porque aí já não é uma tristeza comum ao ser humano, de questão de minutos, horas ou dias, a depender do problema, né? E vou entrando agora num possível quadro de transtorno mental, né? Ou seja, o nome já meio que já explica, né? Causa um transtorno, ou seja, causa todo um incômodo, um problema, uma disfunção para a mente daquela pessoa. Me impede de fazer as coisas que eu gostaria e fazia antes de me acontecer esse evento. Você disse que a constância é que, né, transita do quadro da saúde mental para um quadro de transtorno. Você falou das emoções e aí me passou aqui pela cabeça. Você falou assim, alegria. Uma pessoa constantemente alegre não é um bom sinal? Muitas das vezes não. Pode sinalizar um quadro, inclusive, de euforia ou mania. Uhum. Não generalizando, Sim, obviamente sim. a gente teria que analisar que tipo de alegria e constância é essa. Mas é estranho porque o ser humano ele não é constante. Se a pessoa está extravasando o tempo todo, isso pode ser, inclusive, uma alteração no lítio. É um hormônio que, se alterar, a pessoa pode entrar numa fase de mania, né, ou hipomania, como a gente chama, onde a pessoa começa a não enxergar os problemas. Por isso é estranho, porque se eu estou constantemente alegre, até coisas que requer minha atenção, que requer eu resolver, eu posso negligenciar e causar outros tipos de problema. Sim, sim. Muito bem, então agora a gente vai para mais um intervalo e já retornamos com Setembro Amarelo. Daqui a pouco o Ronaldo Alencar vai explicar para a gente o que é essa campanha, explicar qual é o papel do CAPES. Então não sai daí, minha gente, é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, povo do Território 18. Prazerzaço estarmos aqui com o Ronaldo Alencar. Olha, eu vou ler aqui mais uma interação. Não, eu vou deixar daqui a pouco, porque eu recebi uma pergunta, a gente recebeu uma pergunta pelo WhatsApp, mas daqui a pouco eu faço a pergunta, tá, da participante. Mas antes, Ronaldo, eu quero ler aqui para vocês alguns dados, né, a respeito de suicídio, de depressão, para que daí você explique melhor a respeito da campanha do Setembro Amarelo. Então, observem bem esses dados que nós temos a respeito do Brasil. O Brasil teve um aumento de casos de depressão nos últimos 3 anos, né? E aí a gente tem que considerar também o confinamento da pandemia da Covid-19. Mas então, 11,3% dos brasileiros relataram ter recebido um diagnóstico médico de depressão. Ou seja, mais de 11% da população. Gente, isso a gente deve ter uns 210 para 215 milhões de habitantes, então mais de 20 milhões. Né? Isso é um país. É um país europeu depressivo dentro do Brasil. As mulheres elas têm uma frequência maior, 14,7%, em comparação com os homens. Aqui também diz que 10,2% das pessoas entrevistadas, né, com 18 anos ou mais receberam esse diagnóstico e o índice foi maior do que o período analisado anteriormente, de 2013 a 2019. E também que na zona urbana os casos de depressão são maior do que entre moradores da zona rural. Já sobre suicídio, eu tenho um dado que no mundo a taxa de suicídio entre 2000 e 2019 ela caiu, porque a Europa ela é o centro, né, o foco de suicídios, ela tem mais suicídio do que todo mundo. Mas o Brasil não conseguiu essa redução. A Europa conseguiu entre 2000 e 2019 e o Brasil não.
Nós, ao contrário, entre 2011 e 2020, aumentamos 35%. Chegamos a quase 13 mil suicídios por ano. Tá? E os estados do Sudeste são os estados com maior incidência, né? E os estados do Nordeste, no Norte, têm uma taxa por 100 habitantes que é maior. Né? Então, eu quero Ronaldo, que você comente isso, né? Porque são 16 milhões de tentativas no mundo por ano. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tenta se matar. E de cada 20 tentativas, uma consegue. Tá? Então, assim, são números que a gente, até crianças, né? 4% de crianças e adolescentes também tentam suicídio. Então, o porquê? O porquê, né? É lógico que a cabeça de suicida é algo muito complexo, mas dentro da psicologia, como se trata os fatores motivacionais? O que motiva as pessoas a... o quadro depressivo, que você já explicou aqui o que é depressão, leva a suicídio, mas outros fatores além da depressão? Então vamos falar dos porquês, né? Quais são os fatores mais relevantes? Olha, observe que nos próprios dados eles vão apontando que quanto mais desenvolvido o local, maior a taxa de suicídio. Como, por exemplo, tem mais suicídio na zona urbana do que na zona rural. Tem mais suicídio num país europeu do que no Brasil. Agora que o Brasil ele está cada vez mais tecnológico e devido à questão da pandemia e o confinamento, a taxa de suicídio também sobe. Me parece que, com o passar do tempo, a humanidade avança, evolui tecnologicamente e involui. Como disse uma vez Caetano Veloso, nós estamos evoluindo. Eu acredito que, se a gente for o prisma da psicologia, nós estamos evoluindo em questões de habilidade social. A gente está mais doente? Mais doente, nós estamos menos sociáveis, mais materialista, nós estamos menos afetivos. Vou trazer alguns exemplos. Um pai e uma mãe, hoje, que trabalha e passa o dia fora, e a criança ou as crianças ficam com a babá, e eles chegam cansados em casa à noite. Essa é a família moderna. Uhum. E aí a criança é cheia de energia, ela vem e pula no colo do pai, no colo da mãe, aí dá aqui o celular para você dar um tempo para o pai, para a mãe que chegou cansado, toma aqui o celular e vai brincar. Vai ver a família moderna num restaurante, eles não socializam, cada um fica com o celular aqui, e eles não estão juntos. Entram no banheiro com o celular, vão para a cama, vão dormir com o celular, estão nas faculdades, nos colégios com o celular. E aí as pessoas elas estão ficando... Olha, eu estou falando apenas de um fator, a tecnologia. Elas estão ficando zumbizadas, as pessoas. E o ser humano ele se constrói e reconstrói a todo momento na interlocução, na relação interpessoal. Nisso que a gente está fazendo aqui, essa troca, porque o outro... ele é frustrante, o outro é o estranho, aquele que eu não conheço, que não é igual a mim. E lidar com as outras pessoas é também desenvolver uma casquinha, tipo uma casquinha mais grossa, para poder saber lidar com futuras frustrações. Então, o outro vai me dar o não, é o não do emprego, que eu não consigo, do término do relacionamento, que não dá certo, o coleguinha que vai morar em outra cidade, que me deixa, é um vizinho que se muda, são as perdas. E isso, no mundo virtual, não existe. O Bauman fala do connect e disconnect, né? Dessa questão da fluidez, e que é muito fácil você cancelar alguém, você bloquear alguém, e não ter que lidar com isso virtualmente. Mas, na vida real, é diferente. Então, a tecnologia é um dos fatores que contribui com quadros de ansiedade e depressão, bastante. Não estou condenando a tecnologia, tá, pessoal? Eu só estou falando a questão do vício, do excesso. Mas a tecnologia é maravilhosa se souber usar. O uso de drogas também é um fator muito forte, e a juventude hoje tem um cardápio enorme de drogas ilícitas. Algumas são mais prejudiciais do que outras e podem causar casos de psicose, alucinações visuais, auditivas e comportamento depressivo, né? O abuso do álcool, né? É uma droga legalizada, mas é uma droga, então uso abusivo. E veja que tudo está no tom.
na medida. Né? Não estou condenando, dizendo quem usa, quem não usa, que pode, não pode, mas que a questão da perda do controle, do comportamento abusivo, excessivo da coisa. Né? Outra questão é a educação. A educação mudou para melhor em alguns pontos, mas em outros pontos é uma educação mais frouxa, uma educação mais covarde, eu ouso dizer assim, até mais covarde. Em que sentido? De se ter tudo o que quer, por medo de dizer não, porque não tem a presença física. Então, dá-se as coisas, um bom quarto, bons brinquedos, boas roupas, e diz assim, olha, eu te dou tudo o que você precisa. O que as pessoas precisam é de amor, é de afeto, de um achego, de uma palavra, de um colo. Aí, muitas vezes, os pais pedem para o psicólogo fazer isso, porque eles não têm tempo para fazer isso. A família moderna, e não estou generalizando, não são todos os casos, né? Vícios de jogos, principalmente vícios de jogos violentos, pode causar perturbação mental, pode causar desequilíbrio. Genética familiar, predisposição genética. Questões de quadro de depressão, de psicose. Inclusive, um dado interessante, a esquizofrenia, se a gente tem em parente de primeiro grau um esquizofrênico, nós já temos essa predisposição para desenvolver. Se eu tenho essa predisposição e eu utilizo um alucinógeno, eu potencializo em 50% a chance de desenvolver um surto. Se eu surtar uma psicose pela primeira vez, tchau. A psicose ela não tem cura, ela tem tratamento para o resto da vida. A neurose ela pode ser tratada e pode até ter cura. Então, são diversos fatores que podem levar o sujeito a chegar a um ato suicida. O bipolar pensa geralmente sobre suicídio, o esquizofrênico geralmente pensa, o depressivo é o quadro mais comum, que a gente mais conhece, mas não é apenas o depressivo. Em alguns quadros de ansiedade é transtorno transitório, ou seja, geralmente passa primeiro pela ansiedade, e aí se ela começar, que a ansiedade nem sempre é um transtorno ou um problema, mas se começar a se tornar sintomática, ela pode até gerar um quadro de depressão e pode chegar a pensar sobre suicídio também. O que é o CAPS? Como é que o CAPS atua nesse contexto? Bom, o CAPS ele é um modelo substitutivo, né, que veio para substituir a questão de um modelo fechado, trancado, de ter que pegar a pessoa e dizer que é louco e trancar ela e tratar ela de uma forma agressiva. Aí veio o CAPS, um centro de atenção psicossocial, ou seja, um ambiente com um olhar humanizado. No CAPS a pessoa vai encontrar o assistente social, para ver a questão social da pessoa, se ela tem alimentação na casa dela, se ela tem uma condição financeira para se manter, para comprar os medicamentos para o tipo de problema dela, se precisa de um BPC, ou seja, um auxílio-doença, alguns CIDs, alguns quadros de transtorno mental. Já algo consumado, já é uma conquista, tem auxílio-doença. Temos psicólogos, por exemplo, CAPS de Esplanada, nós temos psicólogos, bons, excelentes psicólogos à disposição, psiquiatra, né? Em alguns casos, a gente tem mais de um. Como é o caso de Esplanada, nós temos 2. Para uma cidade pequena, uma boa rede de saúde mental. Mas, geralmente, isso é obrigatório ter um. Psiquiatra, tem a oficineira, que é uma pessoa que vai pegar aquele pessoal com transtorno mental muito mais grave, que tem mais dificuldade de socialização, e essa oficineira vai fazer, através de terapias ocupacionais, trabalhos de ressocialização grupal. Nós temos as atividades extramuros, onde a gente pega esse pessoal que a gente chama de usuário intensivo, ou seja, que faz uso de diversas medicações, que tem problemas emocionais graves, e que são quadros crônicos. A gente vai reinserir ele na sociedade, a gente faz parceria com outras instituições, vai passear com esse pessoal, vai trabalhar a questão da psicomotricidade, criatividade, e reinseri-lo na esfera social, por causa do estigma, que geralmente aquele que tem um quadro muito grave, ele tem um estigma do louco, do incapaz, do descontrolado, e o CAPS a maior missão, eu vou dizer assim, do CAPS tratar os quadros graves e reinseri-lo na sociedade, mostrar que ele não é perigoso, ela não é perigosa, é um ser humano como nós e que precisa de um certo cuidado e que, tomando as medicações e fazendo as terapias, esse sujeito ele evolui. Centro
de Atenção Psicossocial. Centro de Atenção Psicossocial. É o único órgão no SUS que cuida dessa questão de... Não, é o principal, vamos por assim dizer, mas tudo começa na atenção básica, né? Então, se eu sinto desconfortos emocionais, se eu sinto que eu estou precisando de um certo acolhimento e um auxílio para ver o que eu tenho, digamos assim, a porta inicial é o postinho de saúde, e aí lá na atenção básica, se o caso não se resolve, se vê que precisa de uma expertise, né, diferenciada, encaminha. Em alguns municípios tem e outros não. Em Esplanada tem, que é o ambulatório em saúde mental, que é para tratar os quadros leves e moderados de ansiedade e depressão. Então, encaminha lá, Esplanada, para o centro de especialidade primeiro. Lá nós temos uma psiquiatra excelente, tem psicólogo lá também. E então vai tratar lá. Se chegando lá o caso é grave ou se agravou e agora necessita realmente do CAPS, porque agora é quadros de surtos, casos de uso de drogas, de suicídio, de automutilação, aí dali encaminha para o CAPS. Vamos colocar assim que o CAPS seria uma instância de casos mais complexos. Entendi. Mas quando uma cidade não tem essas outras instâncias, quando não tem um ambulatório, é somente o CAPS absorve tudo. Entendi. Aí fica ruim para o CAPS, né? Incha, aí a fila vai, o retorno vai ser daqui 2, 3, 4 meses, porque o CAPS não dá conta. Certo. E o que é o Setembro Amarelo? Por que amarelo? Quem é que faz? Como é que é o Setembro Amarelo? Interessante a história do Setembro Amarelo. Há um tempo atrás eu pesquisando e aí acabei descobrindo que a cor tinha a ver com um jovem que cometeu suicídio nos Estados Unidos, salvo engano, na Califórnia. Eu não lembro exatamente o local, mas esse jovem ele gostava da cor amarela, tinha um carro amarelo e parecia ser muito feliz. Inclusive, a depressão, ela não impede a pessoa de sorrir e de ter momentos felizes. É porque a pessoa não consegue controlar e aí quando cai demais e se isola. Então, ninguém imaginava que aquele jovem ia cometer suicídio e chocou a comunidade. Começaram naquele tempo, ter campanhas e foi escolhido a cor amarela porque representava esse jovem, a cor amarela. E aí a campanha foi encorpando, foi ganhando espaço e se tornou, veja, toda uma trajetória mundial. Então começou lá nos Estados Unidos a ideia do Setembro Amarelo. Exato. A ideia já para... Como é que é o Setembro Amarelo aqui? Como é que é a campanha do Setembro Amarelo em Esplanada? Como é que é essa campanha? Essa campanha, nós fazemos diversas ações, né? Salas de espera, ou seja, na recepção do CAPS, sempre um psicólogo ou assistente social, ou eu próprio, ou o psiquiatra, ou enfermeiro, alguém faz ali uma sala de espera, ou seja, vai falar sobre o tema, vai informar, comunicar à sociedade como que busca ajuda, como que previne, chega a esse ponto, quais as formas de cuidado. A gente faz isso também nos postos de saúde, né? A gente desloca parte da equipe para todas as UBSs do município, para estar também trabalhando em parceria com os médicos do posto de saúde e com a comunidade. A gente também faz passeatas e vai falar sobre o tema em praça pública. Nós produzimos em Esplanada, e isso foi um produto dos próprios colaboradores do CAPS, os funcionários do CAPS, em parceria com a Secretaria de Cultura, um curta-metragem falando sobre a história da loucura e o porquê de existir um CAPS no município. Vocês fizeram um filme? É um curta-metragem. É? Secretaria de Cultura com CAPS? Em parceria, falando sobre a forma de cuidado humanizado, sobre o trem de loucos que existia antigamente, né? Ou seja, saía de cidade em cidade, pegando as pessoas e colocando dentro do trem para levar para o hospital psiquiátrico, porque não tinha outro modelo de cuidado, e falando agora um contraste com a questão do cuidado, né, humanizado. Então, a gente desenvolve trabalhos também de teatro, pintura, a gente coloca no Setembro Amarelo também as obras dos próprios intensivos, a exposição, para as pessoas verem a questão da criatividade, e entrevistas também no Setembro Amarelo diversas. A gente faz também para poder estar comunicando à sociedade. Se eu quiser assistir essa produção de vocês, esse curta-metragem, onde é que eu encontro? O CAPS de Esplanada tem um Instagram, né? CAPS1 Esplanada, e tem lá esses trabalhos que eu estou falando, inclusive esse curta-metragem. Ah, legal. Vou ver depois. Eu não vi, eu não sabia, aí não vi. Você disse que o CAPS é uma política pública substituta.
substituta dos manicômios. Perfeitamente. Nós temos, inclusive, nós temos 2 filmes, né, baseados em fatos reais, Bicho de Sete Cabeças e o da Nilce. Nise Coração da Loucura. Isso, né? O sobrenome dela é Silveira? Isso. Né? Nilce Silveira. São dois grandes sujeitos na luta anti-manicômio no Brasil. Por que é que houve esse movimento social contra os manicômios? Olha, o que muita gente não sabe é que nem todo mundo era louco. Se é que a gente pode chamar de loucura. Mas o que acontecia? Os andarilhos, eles eram trancafiados no manicômio. Alcoolistas, prostitutas, pessoas que não tinham parentes, leprosos, pessoas que viviam na sociedade incomodando, digamos assim, certa esfera social, era colocado no trem que foi batizado como trem de loucos. Em Barbacena, Minas Gerais, era um dos, que era o Hospital Colônia. Ele recebia semanalmente cargas de pessoas vivas, né? E aí essas cargas eram com pessoas que tinham transtorno mental e pessoas que não tinham transtorno mental, mas incomodava por ser o sujo, o fedido, o enjoado. Sim. Era uma forma de punição. Como a história, eu falei do filme, né, Bicho de Sete Cabeças, a história daquele próprio rapaz, né? Que não tinha transtorno mental. Uma falta de comunicação da família, né? Perfeitamente. Então, era um método agressivo, punitivo. Era assim, você foge à regra, está à margem da sociedade, disso aqui que nós queremos e pregamos, então você vai ser internado. Certo. Ô, Ronaldo, se eu não interno um parente, e aí tem o CAPS e toda essa rede aí que você falou, mas como é que a família lida? Já que a família não deixa mais o parente, né, trancafiado em um local desse, mas como é que a família lida? Como é que a família... Muitas vezes, a família lida e ainda quer tratar de uma forma manicomial. Quantas e quantas vezes nós, psicólogos e na direção de um CAPS, recebemos um familiar questionando como fazer para interná-lo, para trancá-lo, para se livrar daquele ente querido, né? Porque ele está causando transtorno, ele está quebrando tudo, ele está falando coisas absurdas, está causando problema com a vizinhança, ele tem que ser internado, ele tem que ser trancado. Mas, muitas das vezes, acredito, não por maldade, mas por não entender o que acontece lá, o que acontecia lá. Então, o CAPS tem a função, a missão do CAPS é orientar, que tem uma forma da gente cuidar. A gente vai precisar de um tempo, a gente vai fazer toda uma psicoeducação com o familiar. Na verdade, muitas vezes a gente precisa tratar o familiar, cuidar dele, para que ele tenha uma ótica também mais humanizada. Obviamente é um ato de desespero, a pessoa pensa não ter solução. E entender que os psicotrópicos, eles levam, eu vou por assim dizer, em média 1 mês para começar a fazer efeito. E as pessoas, elas não querem esperar e que quer trancar porque já resolveria hoje, entre aspas. Né? Até o imediatismo. Imediatismo. Né? Ele surtou, ele quebrou tudo, então tranca ele. Quando é que o CAPS foi criado? Olha, o primeiro CAPS é em 1980, e se eu não estiver enganado, 8. Então já é... 88. Já é algo antigo. Por volta Mas, disso. assim, como política pública que o Estado assumiu e a partir de quando essa política, assim, ela tem um marco? A partir desse ano, de 88? Teve esse marco, teve antes conferências, né? Pouco antes disso, que foram se tornando... internacionais e também no Brasil, né? Aí veio a ter vistoria no caso dos hospitais psiquiátricos, né? A mídia nunca tinha entrado para saber o que acontecia lá dentro, e aí quando percebeu-se a questão da desumanização, por exemplo, comer no chão, beber água no chão, não ter medicação, tomar choque, lobotomia, procedimento no cérebro, maus tratos, não ter roupa, não ter higiene. Então, depois que a mídia conseguiu entrar, né, em Barbacena, por exemplo, em Minas Gerais, chocou, né? Aí o nome veio aí um documentário chamado O Holocausto. Indico para quem tiver interesse. Tem na internet, é acessível, é excelente a título de conhecimento, mas é muito desumano. Foi daí que começou as políticas públicas, toda aquela briga da comunidade por pedir um modelo que venha a ser mais humanizado, que venha a substituir esse tipo de prática. Aí veio CAPS, residências terapêuticas, para o caso de pessoas que não tinham casa para voltar, não tinha mais parente para voltar. E aí, então, tem um programa do governo que tem casas, residências para essas pessoas. Aí veio
Primeiro, um CAPS, um tipo de CAPS só, né? A gente tinha aí hoje vários tipos de CAPS. Tem o CAPS AD, álcool e drogas, tem o CAPS I, né, que é o infanto-juvenil, CAPS para criança. A gente tem o CAPS nível 3, que é o CAPS 24 horas, que em alguns casos pode até ficar internado até passar uma fase de surtos e crises. Tem o CAPS 1, né, que é para interiores. Esse CAPS não tinha, porque começou nas capitais. A gente tem o CAPS 1, que é meio que um ambulatório em saúde mental, ele é mais abrangente. E tem o CAPS 2. Esses CAPs têm a ver com a quantitativo de população de cada cidade e a necessidade de cada município. Né? Ronaldo, recentemente teve umas notícias de apoio do atual governo para a política de manicômio, inclusive um manicômio que tinha sido denunciado por irregularidades, não sei o quê, está respondendo processo na justiça e recebeu um dinheiro do governo federal e tal. Como é que você vê a relação entre o governo federal e essa política pública para a saúde mental com bons olhos? Assim, eles olham com bons olhos ainda para os manicômios. Olha, nós da área de saúde mental, posso dizer que é unânime, não enxergamos com bons olhos esse tipo de prática e de postura do governo, uma vez que o modelo é já comprovado que ele é desumano. Aonde que a gente vai, nós temos um modelo que é não trancar. Trancar não é tratar. O sujeito ele pode ir até o CAPS e voltar para a casa dele, ou se preferir passar o dia, mas ele não vai ser maltratado fisicamente nem mentalmente. No manicômio, existe todos os tipos de violação de direito possível para aquele sujeito. Ele vai ficar trancafiado contra a própria vontade. Ele vai ter agressão física. Ele vai ter agressão psicológica, moral. Ele vai ter diversos tipos... O direito dele de ir e vir é retirado. Né? Então, toda uma desconstrução do que é até inconstitucional. Sim. Se a gente for pensar... Como é que você avalia, então, nesse último governo que nós tivemos 4 anos, que está encerrando agora, como é que você acha que houve ganho, houve perda, ou não teve qualquer alteração na política pública para a saúde mental? Na área de saúde mental, eu acredito ter perda, porque assim, o investimento na área da saúde, de modo geral, foi congelado, né, e como tudo subiu, a inflação e tudo, então assim, na área da saúde, afetou bastante, então afetou na nossa área também de saúde mental. Não existe uma atenção para uma melhoria nessa questão da área, por parte do governo, e existe ainda essa ameaça de ter uma substituição do modelo que vem se adaptando de acordo com a evolução humana, com a sociedade, que vem melhorando as suas práticas qualitativamente. E essa ameaça de que agora a gente vai ter um retrocesso para um modelo que vai ser punitivo. Né? Então, a gente não pode fazer uma avaliação positiva da nossa área no atual governo. Tá, que pena. E vai repetindo também diversas outras áreas, né? No mesmo tom. Eu tenho aqui alguns dados agora da Bahia, mais específicos da Bahia. Nós tivemos uma redução de suicídio, se esperava que tivesse um aumento por conta da pandemia, mas na verdade, entre 2019 e 2021, nós tivemos uma redução de 2,4%. É uma redução pouco significativa, mas é uma redução. Em 2020 foram registrados 680 casos de suicídios na Bahia. O que representa 4,6% do nacional. E o padrão, deixa eu só ler aqui para a gente a respeito do padrão. Fala de que os homens são maioria, urbano é maioria, e enforcamento, corda e em casa. Esses são os que mais se repetem como atos suicidas. Quero que você comente sobre os casos aqui da nossa região, da sua experiência entre Rio Real e Esplanada, como é que é o perfil, como é que são esses dados aqui? Okay. O perfil do homem é muito diferente do perfil da mulher, tanto na questão da tentativa quanto do ato em si, quando chega a ter o êxito de tirar a própria vida. Onde o homem ele atenta contra a própria vida através de armas brancas, arma de fogo, faca ou corda. É mais comum esses 3 elementos estar envolvidos no caso do ato suicida do homem. Uma vez que o homem, e isso tem uma questão psicológica envolvida, o homem ele tenta dar uma de durão. Ele aparece menos no consultório.
Não é que tem mais mulheres adoecidas. As mulheres buscam mais o cuidado e a gente não tem como ter os dados precisos de quantos homens adoecem. Porém, o homem, ele quando ele decide, ele tenta, de certa forma, aplacar mais essa parte emocional e pensar de uma forma muito fria e calculista, racional. Isso tem a ver com a questão do desenvolvimento do próprio homem, questão da fronte. A mulher desenvolve com maior excelência o sistema límbico, a área das emoções, e ela é mais sensitiva, mais emotiva. E isso vai para a postura, para o perfil. Então, o homem ele vai atentar de uma forma assertiva. Ele não quer ficar sofrendo, ele não quer que dê errado. Geralmente, ele tenta um método mais eficaz, digamos assim. E a mulher tem uma questão com a beleza. A mulher não atenta contra o próprio rosto. Isso tem pesquisas. A mulher ela não vai se cortar, se danificar. Raras exceções, mas acontece que a mulher vai mais para uma questão da intoxicação medicamentosa, algo que a mulher até na morte... Mais interno, assim. Né? Ela quer morrer bela. Isso dizia o Jorge Batalha no livro, que diz a morte bela, ou seja, a mulher não quer ficar com o rosto deformado, né? E então, assim, acaba que dando tempo de salvar, já que ela toma 3, 4, 5 caixas de medicamento, e aí geralmente alguém tem condições de pegar e levar até um pronto-socorro. E então tem menos tentativas em relação aos homens e mais casos, mais tentativas, os casos femininos, e menos suicídio porque dá tempo de salvar. Eu disse antes que a Europa, né, concentra o maior número de suicidas, mas você disse também que parece que o suicídio é um reflexo da nossa sociedade, ou seja, de como funciona, de como é formada a nossa sociedade. Então, parece que é muito próprio da sociedade moderna, urbanizada, né, cheio de supérfluos, né, para o consumo. Existe autocuidado que não seja crítico, ou seja, que não vise transformar a sociedade? E aí é uma pergunta difícil, Wagner. Veja, o ser humano ele é muito complexo. Então, ele cria algo, entendendo ser uma necessidade, que ele precisa. E aí a sociedade abraça isso e vai consumindo. Depois, essa própria coisa criada faz mal ao próprio ser humano. Porque, na medida que ele evolui, ele percebe que não completa ele. É uma coisa fugaz. Existe um esvaziamento emocional. Quanto mais a gente tem, menos a gente sente. Quanto mais a pessoa... Não é que eu estou pregando a miséria humana. Tipo, não vamos ter as coisas, não vamos evoluir, não vamos consumir. Mas a questão de educar a consciência, tipo um consumo consciente, que o ser humano ele vem a entender que o prazer ele está muito à frente do ter, né? O ser ele está muito à frente do ter, e que conquistar e sinônimo de sucesso é você ser feliz. Todo mundo veio para ser feliz. Então o capitalismo não favorece, né? De certa forma, não. Mas também deveria ter um equilíbrio dentro do próprio capitalismo. Sim, sim. Eu vou ler agora aqui, Ronaldo, perguntas que foram enviadas aqui pelo nosso WhatsApp. Isis Fávila, Isis Fávila, ela é arte terapeuta, professora e historiadora aqui de Alagoinhas. Ela pergunta assim, basicamente o que eu acabei de te perguntar. Nesse produtivismo característico do capitalismo, qual o tempo e o lugar da saúde mental? Como estabelecer um autocuidado nesse contexto? Interessante. Eu acredito que, em maior ou menor proporção, todos estamos mergulhados nisso. Eu costumo dizer, não deixe o mar te engolir. O mar é o consumo mesmo, o capitalismo selvagem. Sim. Então, onde que a gente pode encontrar esse refúgio, né? Como que a gente faz para a gente aprender a ser o surfista, para que a onda não nos trague e nos engula? Olha, a gente precisa entender que eu preciso dedicar meu tempo para coisas que me geram prazer e que não são obrigatórias, tais como lazer. Eu preciso ter todo dia, e as pessoas acham estranho que lazer é coisa de domingo, ou de férias, ou de fim de semana, enfim. Não, o lazer ele é diário. Eu acho que essa aí é uma questão muito interessante a se pensar, que todo dia eu preciso ter prazer. Porque o obrigatório também já é de todo dia, e nem sempre a gente tem prazer no obrigatório. O ideal seria eu trabalhar em algo que me gera prazer. Sim. No meu caso, posso dizer que, sinceramente, meu trabalho é uma fonte de prazer.
Me traz saúde mental ser psicólogo. E começa por aí. As pessoas escolhem trabalhos que dão dinheiro e não prazer. O ideal é você ganhar dinheiro com o que te dá prazer. Outro ponto é o esporte. As pessoas, muitas, não têm tempo para praticar qualquer que seja o tipo de esporte. Esporte é um regulador de humor. O esporte, ele previne e promove saúde mental. A gente precisa ter tempo, principalmente, e eu acho que isso está acima das coisas que eu falei até agora, tempo para as pessoas que a gente ama. E se você não tem tempo para as pessoas que você ama e que te amam, você vai ficar muito naquela de... o mar vai te engolir, porque a pessoa está tão ocupada com coisas que acham ser importante, e somente quando ela se vê diante de uma perda é que ela vai perceber que perdeu muito tempo de vida com coisas que não tinha nenhuma importância. Ela achava que teria importância. Entende? Então, eu comecei a pensar cada vez mais nisso, porque nós vendemos nosso tempo de vida por moedas. Sim. Eu dou X valor por 40 horas da sua semana. Tipo, eu quero 40 horas do seu tempo e pago X valor. E quem fica saudável trabalhando 44 horas na semana, né? Então, não é? Mas aí a pessoa topa porque ela acha que com esse valor ela vai consumir algo. E então, eu acho que o equilíbrio se dá entre... posso viver no capitalismo de uma forma saudável, sim, mas eu não posso vender todo o meu tempo para uma causa essa que me tire todo o meu tempo de coisas que me fazem rir, que me fazem ser mais leve. Tá, rede de apoio afetivo, prática de esportes, né? Se alimentar bem. Boa qualidade de sono também, fazer boas leituras, né? Ótimo. O Jorge do 21 de setembro de Alagoinhas. Jorge diz o seguinte: por motivo de alcoolismo, tive que começar tratamento para deixar essa droga. Tenho depressão nível 3. Já tentei suicídio 3 vezes. É uma doença que ainda não consegui vencer. Faço acompanhamento pelo CAPS, tenho 58 anos. Pergunto, algum dia posso melhorar só com esses medicamentos ou outras terapias também são importantes? E quais terapias seriam essas? Sim, é possível sim melhorar. Os quadros de depressão, alguns casos a pessoa pode passar períodos não se sentindo depressivo, às vezes esses anos. Vai depender muito do quanto que a pessoa está aprendendo a lidar com a própria dinâmica. E eu indico que faça psicoterapia, porque muitas pessoas apenas fazem uso dos medicamentos. Não estou falando apenas diminuindo a importância dos medicamentos, eles são muito importantes, não recomendo a retirada por conta própria, né? Mas que venha a fazer o acompanhamento tanto com o psiquiatra, porque esse vai medicar, e venha a fazer o acompanhamento com o psicólogo, porque esse vai orientar como que lida com as frustrações, os problemas, e ele vai impulsionar, digamos assim, o psicólogo vai ser o cara que vai ensinar a ave a voar. O psiquiatra é o cara que está alimentando a ave para ela não morrer. Entendi. Ela precisa do alimento e ela precisa das asas. Os dois são igualmente importantes e complementares. Me parece que isso responde a pergunta também de Adalberto, do 2 de julho, bairro 2 de julho, também aqui em Alagoinhas, que ele diz: tenho 27 anos, faço uso de medicamentos controlados. Ele fala aqui o nome de alguns, né, de alguns medicamentos. Eles gostaria de saber como posso deixar essas medicações aos poucos, se é que eu posso, né? Então, acho que você acabou de responder. Sim. Né? Eu vou só apenas reiterar que, em relação à questão de medicação, pode ser retirada gradativamente, mas somente com a supervisão do profissional. E que, em alguns casos, não se retira, apenas diminui a dosagem e deixa uma dosagem de manutenção, porque isso vai depender também do tipo de transtorno. Tem transtorno que é transitório, ou seja, em momentos da vida está presente e outros não. E tem transtorno que são permanentes. Não é incapacitante, tem um transtorno permanente. A pessoa pode trabalhar, pode se relacionar, pode ter todo tipo de dinâmica que um outro ser humano que não tenha transtorno, mas desde que faça um tratamento. Então, quem vai avaliar é o profissional que acompanha ele. Qual o caso? Beleza, Ronaldo. Ronaldo, nós chegamos agora ao final e aí eu vou fazer aqui aquelas perguntas de fechar para você responder bem rapidamente, que é a seguinte. Vou fazer 3 perguntas, aí você responde bem rapidinho. Como você tem avaliado o trabalho do CAPS em Esplanada desde quando você está gerindo? Olha, um grande desafio,
né? De certa forma, muito prazeroso, porque a gente tem conseguido alguns ganhos no CAPES, desde quando a gente pegou, né, iniciou o CAPES para agora. Ganhos esses que eu falo no sentido de ofertar mais vagas para a comunidade. Eu acho que isso é um marco positivo. Informar melhor a comunidade, estar mais próximo e visitar mais a comunidade. Hoje o CAPES mapeou todo o território de Esplanada e a gente também faz trabalho de CAPES itinerante, ou seja, nas regiões distantes a equipe vai, o psiquiatra vai à região de Praia, região de São José, entre outras, fazer atendimento. Esses pontos acho positivo e acredito ainda ser um grande desafio de agora para frente, porque a gente não pode estacionar aí e achar que está tudo resolvido, né? Mas posso colocar como uma palavra assim, motivador. Estou muito motivado. A segunda pergunta que eu tenho para você é: você tem alguma proposta para o seu final? Assim, alguma coisa que você ainda pensa em implementar, que ainda não foi feito na sua gestão no CAPES de Esplanada? Tenho uma proposta, não está ainda completamente definido, mas nós já estamos trabalhando nisso. Nunca foi atendido crianças no CAPES de Esplanada, de certa forma, assim, algo formal, certo? Sempre algo informal. E a gente já vem trabalhando isso, o psiquiatra já atende todas as idades. Geralmente os CAPES nível 1 é para pegar todos os casos, mas na prática eles atendem mais adolescentes à frente. Hoje, o psicólogo do CAPES, que também é o psiquiatra, né? Nós temos 2 psicólogos e temos um psiquiatra que é também psicólogo. Por ter uma abordagem muito humana, já topou e já vem atendendo a partir dos 3 anos de idade todos os casos. E a gente já está implementando isso também com os psicólogos do CAPES. Então, acho que a terapia infantil, a gente começar a fazer no sentido de prevenção. Já que a gente está falando de suicídio, então a gente vai ter que trabalhar bem a base. Então, espero chegar a um ponto aí de, quando for entregar esse CAPES, que eu entregue muito bem um CAPES que venha a ser funcional para a comunidade. Então, a questão do atendimento à criança é a sua bandeira hoje para lá, né? Sim. Agora, para encerrar, Ronaldo, eu quero que você me diga assim, o seu ideal no mundo, né, de Ronaldo, qual seria o ideal? O que é que ainda falta para a política pública no Brasil para a atenção psicossocial, saúde mental? O que é que falta para ser ideal? Para ser ideal, está faltando a gente ter essa política de saúde mental de uma forma mais efetiva desde a atenção básica. Vou falar a realidade isso de todos os municípios, pelo menos no nosso estado. Possa ser que algum estado já consiga isso, mas eu acredito que não. A gente tem contatos com toda a rede e não se percebe isso na prática. Deveria ter psicólogos em todos os postos de saúde, e não só no CAPES, não só no ambulatório. Deveria ter psicólogo em todas as escolas do estado e do município. Okay. Deveria ter mais que um psiquiatra numa cidade que tenha acima de 40 mil habitantes. Era para ter, entende? E a gente deveria falar no colégio, deveria ser grade curricular sobre autoconhecimento, comportamento, emoções. O ser humano deveria se conhecer um pouco que seja na sua base. E esse sonho que eu tenho, eu sei que um dia a gente vai chegar lá, para que o ser humano ele venha a se compreender melhor, para que ele venha a quebrar esses paradigmas, esses tabus, e que a gente venha a reduzir as taxas de suicídio em todo o mundo. Eu vou ler um recado, tá? Para a gente encerrar aqui, eu vou ler um recado que, na verdade, é um trecho de uma música. E ela diz o seguinte: a cidade enlouquece sonhos tortos, na verdade nada é o que parece ser. As pessoas enlouquecem calmamente, viciosamente, sem prazer. As cortinas transparentes não revelam o que é solitude, o que é solidão. Um desejo violento bate sem querer. Pânico, vertigem, obsessão. A maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você pressente. Indefinível, mas não tente se matar, pelo menos essa noite não. Ou seja, é uma mensagem que precisa ser passada todos os dias, diariamente, para quem quer que seja que enfrente qualquer tipo de transtorno e que tenha, porventura, algum tipo de pensamento nesse sentido, não é isso? Perfeitamente. E que pode salvar uma vida essa mensagem. É verdade.
Eu acho que, inclusive, salvou até de quem fez, porque eu acho que o próprio autor também já foi. Ronaldo, foi um prazerzaço. Eu quero brindar aqui. Vamos brindar aqui. Gente, ó, adivinhando, manda no WhatsApp 753183-1218, 753183-1218. Fala lá pra gente o que é que tem nas canecas que vocês vão ganhar um livro para cada caneca de acerto, viu? Ronaldo, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, Wagner. Tá? E aí, gente, ó, autocuidado, rede de apoio, escuta sensível, praticar esporte, estudar, se alimentar bem. Então, vamos por aí, vamos nos cuidando, não é isso? Perfeitamente. Então, até a próxima. Próxima semana nós estaremos aqui com a Coral, Cooperativa de Reciclagem e Catadores de Alagoinhas. Então, até a próxima, minha gente. Muito obrigado aqui pela participação de todos vocês. Da Churra da Santa Maria, do bairro Jardim Petrolar, brincando, dominando a rima, chegando na fita, MC Osmar, nas ruas da vida ela é má, não brinca, ela corre aflita, nos becos escuros do gueto, nas ruas do centro de Alagoinhas, pros ricos a patifaria, pro pobre a falta de emprego, que a sola Baixada Santinha, os mano da Baixada, os irmãos do Barreiro, caída com tiro no peito e o sangue derramado no chão, uma mulher reagiu ao assalto, foi competindo lá no calçadão, outra vez não pegaram o ladrão, mas escala a cidade é pequena, só pena isso não evitar que na periferia já tanto problema, tem um filme estraga a cena, entre a língua do conspirador, do pilantra batificando, olha a comédia covarde, fusão delator. A rima vai até Salvador e o interior representa a Bahia. Vem ouvir raciocínio malandro, é o salve dos manos de Alagoinha.